Você, alguma vez, já teve aquele espírito aventureiro e sentiu aquela vontade de viajar, conhecer um lugar novo, uma cidade, ou uma praia, ou até mesmo uma floresta? E se a sua escolha fosse a floresta? Deve ter imaginado, né? Percorrer trilhas, passar por rios ou lagos e até mesmo acampar, com certeza. Se optou pela floresta amazônica para viver essa aventura, eu, como seu amigo, devo dizer: cuidado, muito cuidado, pois nesse lugar habita uma criatura muito perigosa chamada Mapinguari. Então, se ouvir gritos, em hipótese nenhuma, responda. Pode ser ele à procura de uma nova vítima. Esse é o canal Contos Lendários e você é sempre bem-vindo. No vídeo de hoje falaremos sobre o Mapinguari, a criatura monstruosa da Amazônia. Então, pegue a pipoca, aumente o volume e acomode-se, porque chegou o Arcanjo Passos. Olá! Hoje falaremos sobre uma criatura gigantesca e monstruosa, um misterioso e perigoso habitante da floresta amazônica, o Mapinguari. A lenda do Mapinguari parece ser de origem recente, pois seu nome não está presente na lista dos cronistas coloniais e de suas histórias e mitos. Aparece já nos tempos modernos, mas comumente nas narrativas dos seringueiros e nas lembranças dos recém-chegados à Amazônia. Cronistas famosos como o minucioso Hermano Stradelli, conde, folclorista, explorador, fotógrafo e etnógrafo ítalo-brasileiro, que realizou expedições à Amazônia, recolhendo relatos de mitos dos povos indígenas, ou o padre Constante Tastevin, durante a sua missão religiosa, entre 1905 e 1926, a serviço da Congregação do Espírito Santo, não registram sua existência nos vocabulários dos nativos da região. Não há registros dessa lenda no Brasil colônia ou império que façam referências ao seu nome. Provavelmente seja uma variante do Curupira. Entre os seringueiros e moradores da floresta amazônica, é quase uma unanimidade. Alguns elementos de sua fisiologia e costumes foram com certeza tirados do mito da caipora ou do Curupira, mas não é de origem indígena, uma vez que nele há uma espécie de caráter punitivo de cunho religioso, pois foi acrescentado elementos que ligam o catolicismo e outras marcas ao Mapinguari, estabelecendo sua vinculação a transgressões de norma. O dia preferido do ataque dele são os dias santos e o domingo, dias em que a Igreja Católica prega o que devem ser respeitados. O nome Mapinguari possivelmente se trata de uma contração da palavra indígena Mibaé Piguari, a coisa que tem o pé torto, retorcido ao avesso. O indício da sua presença seria o rastro de forma estranha, circular, indicando justamente a direção oposta ao verdadeiro rumo. Bem vemos é que a imaginação associou a figura material semelhante ao de outras lendas e outros monstros. Alguns acreditam que o Mapinguari seja uma versão amazônica do Pé Grande. Entretanto, não há indícios que comprovem ou neguem essa possibilidade. Já o olho único, no meio da testa, outro traço físico reconhecido deste monstro, e a sua estatura elevada, pois, segundo relatos, o Mapinguari teria entre 1,80 m e 3 metros de altura. Remetem esta criatura diretamente aos monstros ciclopes, pertencentes à mitologia grega. Isso faz do Mapinguari um perfeito exemplar monstruoso, visto que ele é definido ou pela falta de algum membro, ou pelo excesso destes, ou ainda pela falta da proporcionalidade, podendo ser gigantesco ou ter um tamanho descrito menor que o esperado. Alguns índios intitulados Tuixaus, de algumas tribos, acreditam que se tratam das reencarnações vivas de seus antigos reis, de suas etnias, que no passado habitavam aquelas regiões. Segundo o pesquisador David Allen, zoólogo norte-americano, uma possível explicação para a lenda do Mapinguari é que este seria um índio, um pajé que descobriu o segredo da imortalidade, mas o preço que ele pagou por isso foi se transformar num animal horrível e fedorento. Muitos acreditam que a origem do Mapinguari seriam possíveis avistamentos de um mildonte ou um megatério, espécies de preguiça gigante, animais pré-históricos que viviam nessas terras
aproximadamente entre 10 ou 20 mil anos atrás, nas Américas do Sul e do Norte, tendo o tamanho de um elefante de porte médio, que se alimentava de folhas como tal em enormes quantidades. O mapinguari é descrito como uma criatura humanoide e peluda. Seus pelos o tornam invulnerável a bala ou ataques de armas de corte e perfurantes, exceto na parte correspondente ao umbigo. Diz a lenda que é um terrível inimigo do homem, a quem devora somente a cabeça. Porém, há relatos que afirmam que ele devora e esquarteja as suas vítimas. Segundo a descrição de Luiz da Câmara Cascudo, historiador, antropólogo, advogado e jornalista brasileiro, que dedicou toda a sua vida ao estudo da cultura brasileira, o mapinguari é um macaco enorme e peludo, com uma boca no meio da barriga, e somente um olho na testa, com pés de burros virados para trás, com unhas de onça em suas mãos e pés. A maioria dos que dizem ter visto o mapinguari o descrevem como uma criatura alta, que atingiria 2 metros de altura quando se põe sobre as duas pernas. Ele também exalaria um mau cheiro, forte, muito forte e extremamente desagradável. Para uns, ele é coberto de pelos, porém, para outros, ele usa uma armadura feita de casco de tartaruga e que sua pele seria igual ao couro de um jacaré. Há quem diga que seus pés têm formato de uma mão de pilão. Bom, para quem conhece um pilão, sabe do que eu estou falando. Você percebe que um mapinguari está por perto, pois ele emite um grito semelhante ao grito dado pelos caçadores nas florestas. Se alguém responder, ele logo vai ao encontro do desavisado e o ataca ferozmente e o devora, começando pela cabeça. Poucos conseguem sobreviver ao encontro com essa criatura e, quando isso acontece, geralmente ficam aleijados ou com marcas horríveis pelo corpo. Marcas estas que carregam até o fim de suas vidas. Se sobreviverem, claro. Dizem que o mapinguari só percorre a floresta durante o dia, porque prefere dormir e descansar durante a noite. Mas também existe a versão de que ele só pode ser visto em feriados e dias santos. Em suas andanças, esse bicho segue gritando, quebrando galhos, derrubando árvores e deixando para trás um rastro de destruição. Como dito anteriormente, relata-se que a criatura só aparece nos dias santos ou feriados, mas há relatos que contrariam essa parte da lenda. Mas seria possível escapar do ataque de um mapinguari? Segundo Domingos Parintintim, cacique de uma tribo amazônica, a única maneira de matar o mapinguari é dando uma pancada na cabeça da criatura. Porém, ele afirma que o melhor a fazer é subir em uma árvore e se esconder, em vez de tentar matá-lo, já que a criatura tem o poder de fazer a vítima ficar tonta e ver o dia virar noite. Bom, entenda isso como quiser. Dizem que ele só foge quando vê um bicho preguiça. O que ninguém explica é porque ele justamente tem medo do seu possível parente animal, já que é considerado um bicho preguiça pré-histórico por alguns. Então, caso você for andar pelo território da floresta amazônica, trate de andar com o bicho preguiça ao seu lado e boa sorte. Bom, existem também algumas curiosidades relacionadas ao mapinguari. O ornitólogo estadunidense David Oren, anteriormente citado aqui, ex-diretor de pesquisa no Museu Emílio Goeldi, em Belém, no estado do Pará, acredita que a lenda do mapinguari é baseada no contato de humanos que tiveram com os últimos representantes das preguiças gigantes que habitavam o solo, que talvez ainda existissem na Amazônia. Porém, procurou-os por mais de 20 anos sem resultado. Cerca de 100 pessoas disseram para Oren ter tido contato, ou pelo menos ter ouvido o grito do mapinguari. E 60 são as testemunhas que dizem ter visto o animal. Algumas afirmam tê-lo matado, mas não conseguiram chegar perto porque ficaram embriagadas, desnorteadas e intoxicadas com o fedor que o animal exalava. Um seringalista chegou a oferecer uma recompensa a quem matasse o bicho, e um seringueiro entrevistado por Oren afirma que o matou, mas não conseguiu chegar perto para tirar uma amostra de cabelos e unhas para levar para o dono do seringal. Ele tirou a camisa e a envolveu no pescoço, tapando o nariz. Mesmo assim, ficou embriagado com seu mau cheiro. A sorte dele é que estava acompanhado de um amigo, que havia corrido assim que o bicho apareceu. O amigo serviu de guia para ajudá-lo a abandonar o local logo depois.
Histórias parecidas são contadas na Patagônia Argentina. Na década de 1890, o explorador argentino Ramon Lista disse ter encontrado um animal desconhecido ao caçar na Patagônia. Tentou atirar, mas as balas aparentemente não fizeram qualquer efeito. O paleontólogo Florentino Ameghino, ao ouvir a história de Lista, ligou a relatos nativos dos indígenas da Patagônia sobre um animal semelhante em cuja pele as flechas penetravam com dificuldade. Pedaços de pele de preguiças pré-históricas que foram preservadas mostram ossículos dermais, que podem tê-las protegidos contra predadores e possivelmente também as protegiam de flechas e balas. Ameghino chamou a suposta preguiça gigante moderna de Neomilodon listae, em homenagem à Lista. Sites de criptozoologia frequentemente identificam o mapinguari com o megatério, a maior das preguiças gigantes. Esse animal de 4 toneladas ou mais, 6 metros de comprimento e mais de 3 metros de cauda, era grande demais para ser relacionado à lenda. Mas houve dezenas de outros gêneros e centenas de espécies de preguiças terrestres, incluindo muitas espécies de tamanho adequado e que sobreviveram até tempos suficientemente recentes, cerca de 8.000 anos antes de Cristo, para terem sido vistos pelos ancestrais dos ameríndios e talvez sobreviverem em seu folclore. O Milodon, preguiça gigante da Patagônia, pesava cerca de 300 quilos, tinha 3 metros de comprimento e seus subfósseis, incluindo pedaços de pele congelada, foram encontrados em cavernas associadas à ocupação humana. Pelo menos uma espécie, o Megalocnus rodens, de até 90 quilos, parece ter sobrevivido nas montanhas de Cuba até o século XVI, a julgar por subfósseis encontrados na região. Outra curiosidade bastante inusitada aconteceu em Manaus, capital do estado do Amazonas. Em 2006, um grupo de jornalistas do jornal Correio do Amazonas, de Manaus, foi solicitado para fazer uma reportagem sobre invasões de terra, muito frequentes na região, perto do bairro João Paulo, na periferia da cidade. Chegando lá, souberam sobre um estranho ser. Os moradores da área eram pessoas muito humildes e logo pensaram que o ser fosse coisa do diabo. No começo, segundo eles, haviam 6 criaturas, porém as criaturas foram mortas e posteriormente conservaram somente uma em alta. Segundo os moradores, eles saíam do mato e o mais estranho é que andavam em pé sobre 2 patas. Na cidade de Manaus, houve muita discussão, porque a criatura era semelhante a uma pinguari, correspondendo a este, meio macaco, tendo um olho só, garras, cauda e olho preto. Descrição muito parecida com o estranho filhote achado. No entanto, o veterinário Anselmo da Fonseca, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, analisou o animal e deu o seguinte veredito: tratava-se de um gato com má formação genética, descartando totalmente a possibilidade de ser um filhote do lendário mapinguari. Porém, fica o questionamento: todas as 6 criaturas eram frutos de má formação genética? Bom, por aqui eu me despeço de vocês. Até um próximo Contos Lendários. Um abraço.